Bom, final do dia, está todo mundo cansado, mas disposto a escutar mais um painel, né? Vou servir de moderador aqui. Nós, na verdade, também tínhamos convidado a Anatel para participar, e eles acabaram não podendo estar aqui. Mas o motivo principal do painel, quando nós discutimos a organização do evento, é que muitas das empresas que atuam no provimento do acesso à internet passaram a se interessar pela prestação do serviço de TV por assinatura, né? E o TV por assinatura não é um serviço tão simples quanto os demais serviços de telecomunicações da Anatel, até porque ele é tratado numa lei específica, tá? E tem uma cadeia de valor estabelecida, classificada por essa lei. E faz uma separação bastante rigorosa entre o que seria a atividade de distribuição, que é a licença ou a outorga de SEAC que a Anatel fornece, das outras atividades que envolvem a prestação do serviço de TV, de comunicação, né, que é a TV por assinatura, que são o empacotamento, a programação, a produção, efetivamente, de conteúdo. Então, a gente, quando conversa com os interessados, né, nessa atividade, diz o seguinte: tirar a outorga de SEAC na Anatel é fácil. Montar a operação de TV por assinatura não é nada fácil, né? E a gente tem duas pessoas que vão poder falar disso por vivência, experiência no segmento, tá? Então, espero que isso seja útil para aqueles que estão interessados ou pensando em enveredar por esse caminho, e fiquem à vontade depois para as perguntas, porque acho que a oportunidade é muito especial, tá? A informação que vocês vão ter acesso aqui não está escrita em nenhum lugar, tá? As regras não deixam claras as barreiras e as dificuldades que o pessoal pode expor para vocês, tá bom? Então, quem quer começar? Bom, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, só lembrar os colegas da Abranet, meu nome é Alair, eu sou da empresa Life, eu comecei a empresa em 1998, lá na internet de escada. E eu só queria fazer um parênteses aqui, não tem um evento da Abranet que eu venha que eu não lembro do nosso amigo falecido do Bonilha, né? Então, eu sempre, para o pessoal que ajudou a fundar a Abranet, realmente eu lembro muito da participação do Bonilha, e quanto as conversas com ele me ajudaram muito. Bom, gente, é assim, ó, eu tenho mais dois sócios, e um é engenheiro que nasceu no mercado de TV por assinatura, o outro também veio da TV a cabo, e completando, a doutora Flávia saiu aqui, mas acho que a Anatel está querendo fazer com a internet, né, com o SVA, o mesmo que fez com a TV a cabo. Porque, assim, para minha surpresa, né, agora, quando a gente começou a receber as notas das programadoras, eu até já falei isso com os dois aqui, nós recebemos uma nota lá que é de direitos autorais, né, aluguel de direitos autorais. E aí eu peguei aquela nota, né, o pessoal meu da contabilidade falou assim: ué, mas como é que a gente compra direitos autorais e a gente vende serviço de telecomunicações e paga ICMS? Falei, puxa, boa pergunta, né? Então, eu acho que pela conversa que a gente teve aqui, acho que a Anatel está querendo fazer o mesmo que fez com a TV a cabo lá atrás, fazer com o SVA, né? Colocar tudo num pacote, cobrar FUST, Funtel e ICMS. Os desafios, nós começamos com o projeto de TV, nós começamos assim, a trabalhar com a TV em projeto lá interno, dentro da empresa, há 5 anos atrás. Vou ficar de pé aqui um pouco, acho que é melhor. Nós começamos a montar o nosso redende de TV aberta há 5 anos atrás, e para estudar o que seria a melhor tecnologia, o que a gente colocaria, se a gente colocaria o HFC ou se a gente partiria já para o IPTV, né? Muita gente falando de IPTV, e a gente começou a pesquisar isso. E há 3 anos atrás, quando saiu realmente a liberação da licença, que nós entramos com o pedido, e como o Matarazzo falou aqui, tirar a licença é fácil, né? A licença foi o mais fácil de tudo.
E aí a gente correu com duas coisas em paralelo, né? Uma era realmente acertar a parte técnica e a outra era acertar a questão de programação, e a ANEEL TV nos ajudou muito, né, de negociar com as programadoras e principalmente com a Globosat. Além de toda a infraestrutura, né, hoje nós temos uma rede em fibra. Aí é o seguinte, é muita tecnologia, né, porque aí nós resolvemos trabalhar com EPON. Então, acertar uma OLT, acertar a ONU, acertar o set-top box, acertar o middleware para fazer tudo isso funcionar e resolver os bugs de software de todos esses equipamentos, né? Então, isso realmente consumiu aí a gente praticamente esses 3 anos de trabalho para poder ajustar tudo isso. E assim, quando se resolvia um, aparecia outro, né? Aparecia um, aparecia outro. Graças a Deus, agora a gente estabilizou, a gente está já com a operação, nós colocamos a nossa operação em funcionamento dia 8 de setembro. Né? O que nós fizemos? Nós colocamos o nosso site no ar, somente o site, com todos os pacotes lá, e começamos a vender somente pelo site. Não fizemos propaganda nenhuma, não fizemos rádio, não fizemos nada, né, para ver o que acontecia. E, para surpresa nossa, no primeiro dia, nós já tivemos 13 vendas de TV por assinatura. E aí, assim, a gente tem que treinar a equipe, né, porque o painel, né, treinar a equipe de atendimento, a equipe de suporte, a equipe de instalação. E aí depois, eu vendo aqui a infraestrutura necessária. Bom, o Alex já falou um pouco no outro painel dele, né, sobre a infraestrutura. Gente, o que entra de infraestrutura? Né? Eu comecei a pensar, a gente geralmente, que é técnico, começa a pensar só no lado técnico, né? Mas tem o lado regulatório, eu sempre lembro depois da Anatel. Né? Então, a Anatel, com certeza, daqui a um ano que vem, vai me pedir os relatórios, vai me pedir o balanço da empresa, vai me pedir o plano de contas da empresa, querendo saber quanto eu paguei para cada programadora, quanto eu faturei com cada pacote, quanto foi cada serviço. Então, a gente tem que se preocupar não só com o lado técnico, mas a gente tem que se preocupar com o nosso software. Né? Quando o cliente pede lá, eu quero o pacote, determinado pacote com aqueles canais, e aí depois eu resolvo comprar também um PFC ou um outro canal à la carte, isso tem que estar de acordo com o regulamento lá no site, né, bem expresso, e eu tenho que o meu sistema habilitar isso, e depois eu fazer a cobrança disso, e depois eu repassar isso para as programadoras. Então, a gente, nessa infraestrutura toda, além do lado técnico, né, tem a questão da gestão, do investimento em TI. Foi bem interessante o colega de manhã, quando ele falou, ele colocou um slide aqui, foi o Virgílio, da Secretaria de Política de Informática. Ele colocou um negócio interessante aqui, que foi que o Banco Itaú colocou uma diretoria de TI. Né? E assim, é uma discussão que às vezes eu tenho lá na empresa com o meu sócio, é o seguinte, aí, na hora que ele colocou isso, me chamou a atenção. O foco do negócio do Itaú é TI? Não. O foco do negócio do Itaú é vender dinheiro, né? Comprar e vender dinheiro. Mas eles têm que criar uma diretoria e criar um setor interno da empresa para dar suporte para tudo isso. E aí, eu invertendo no nosso caso, né, que a nossa empresa, nosso foco é uma empresa de serviços de comunicação, telecomunicação e internet, a gente ter uma discussão lá, a gente tem toda a nossa contabilidade internalizada, como o Carlos falou de manhã, né, que os contadores sabem fazer contabilidade de loja de roupa, loja de sapato, padaria, mas de telecomunicações a conversa é diferente. Então, a gente tem lá um departamento de contabilidade. Vamos perder do foco, né? Nosso negócio é contabilidade? Não, mas a gente precisa ter uma empresa lá para cuidar dessa contabilidade. A gente tem um departamento lá, um grupo de pessoas. Nós temos 7 pessoas hoje cuidando da parte de escrita fiscal, contábil, para prestar relatórios. Eu falo que o nosso grande chefe, a Anatel, está ali sempre nos pedindo as informações. Então, essa infraestrutura, né, não é só montar a rede, não é só resolver problema de ONU, set-top box, software,
mas é toda a outra parte por trás. Tá bom? A Roseli me pegou de surpresa, de susto, quando ela falou que o pessoal da Anatel não vinha, perguntou se eu poderia participar desse painel. Eu não preparei nada, mas eu estou à disposição de vocês para qualquer troca de ideias. Meu e-mail é alair@life.tv.br, né? Podem me mandar e-mail ou conversar aqui, vou estar por aqui hoje ainda um pouco mais, tá certo? Eu acho que é isso, eu estou aberto a perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, para nós interagirmos, Alex. Bem, Quando você começou, foi recente, existe sempre uma grande expectativa em todo mundo aí. Vamos trabalhar com os pacotes da Globo ou não vamos trabalhar com os pacotes da Globo? O que levou a sua empresa a optar, pelo que eu entendi, a trabalhar com o pacote da Globo? O que pesou na balança da decisão? a balança foi a concorrência, a concorrência maior, a decisão maior que fez a gente decidir isso foi a concorrência da NET em Marília, né? Quer dizer, em muitas cidades aqui, que os colegas que têm internet, quando chegou a GVT ou chegou a NET, né, fez um estrago no mercado. O nosso é o contrário, né? Nós que chegamos lá para incomodar a NET, que já está em Marília há muitos anos. Então, para poder concorrer com a NET, a gente achou que seria por bem entrar com isso. A gente fez uma pesquisa, como o Alex falou, todo aquele plano de negócios, pesquisa de mercado, né? Nós contratamos uma empresa para fazer pesquisa de mercado, para avaliar os pacotes, avaliar pesquisar o que as pessoas queriam assistir, e aí a gente viu que, assim, ruim com ela, pior sem ela, né? Que a Globosat fazia a diferença. Em cidades, por exemplo, onde já tem várias pequenas empresas de TV por assinatura, no interior de São Paulo, e até vizinhos nossos lá, onde já estão há vários anos, e que eles não têm a Globosat, mas eles não têm a concorrência da NET. Né? Nós, por exemplo, nós não fechamos com os pacotes da HBO. Aí você fala para mim assim, faz diferença? Em pouquíssimos casos. Né? Assim, o HBO, né? O HBO, por exemplo, nós não temos. Então, são poucos os clientes que, por exemplo, são clientes da Sky, que tem o pacote da HBO, que tem a Sony, né, que faz parte do pacote. É um caso ou outro de um cliente que fala assim, mas não tem a Sony, não tem a HBO. Aí você fala, mas tem todos os Telecine, tenho, né, todos esses canais aqui, eu tenho Discovery, tenho isso, tenho aquilo. Então, assim, são poucos os casos onde o cliente não muda para a gente. Né, são muito poucos os casos. Se você não tem o Viva, se você não tem o Globo, o Sport TV, o Globo News, mas o Sport TV, o Viva, fazem, assim, todos os canais da Globo lá fazem um peso forte. Só para provocar lá, ele comentou, mas não. A gente vive repetindo isso, né, para quem conversa conosco sobre SEAC. Prestar serviço de TV por assinatura não é a mesma coisa que prestar serviço de acesso à internet. Tá? O serviço de acesso à internet é um serviço, de certa forma, padrão, onde varia a velocidade. No caso específico do SEAC, o que você vende é conteúdo. Então, se você não conhece o produto, tá, e não conhece o mercado que você vai atender, você não consegue definir qual é o elenco de pacotes que você tem que colocar. Tá? Então, a gente sempre diz o seguinte, a ideia de prestar SEAC começa por aí, muito antes de tirar a licença da Anatel. Tá? Até porque a licença da Anatel depois te coloca um prazo para entrar no ar, e é curto, tá? São 18 meses. Veja, a Laíra comentou, 3 anos trabalhando na parte técnica. Quer dizer, não dá para tirar a licença para começar a pensar no SEAC. É melhor planejar, tomar todas as decisões e tirar a licença quando estiver pronto. Tá? Sobre a tua questão, tem um debate muito frequente com relação ao conteúdo, se este conteúdo vale, se aquele não vale, né, se precisa disso, daquilo. Se vocês entrarem no site da ABTA, onde congregam as grandes prestadoras, eles têm uma pesquisa de mercado bastante recente, tá, que mostra um pouquinho qual é o quadro, tá, das grandes prestadoras. Então, existe um problema de mercado, que é o que o Alair enfrenta. Grandes concorrentes trabalham com pacotes bem determinados. Se este é o seu concorrente,
né, não ter uma oferta similar te põe efetivamente em desvantagem. O que a gente nota é que todas as operações de TV por assinatura que existiam antes da modificação da lei, né, que foram criadas principalmente no interior, são atuações de nicho especializadas. Existem, inclusive, TVs por assinatura com conteúdo especializado. Não tem nem pacote de programação como a gente imagina que conhece normalmente. São mais especializados ainda. Mas esse tipo de aplicação ele é muito particular. Ele é nicho, especificamente. E eu acho que o que hoje está se divulgando, está se trabalhando no mercado, é um padrão de TV por assinatura mais corriqueiro, mais normal, e principalmente um pouco orientado por esses grandes operadores que acabam fornecendo, né, diferentes pacotes, que praticamente incluem todo mundo, e cria um problemão para a concorrência local. Já que são cara Tá? bacana para a gente começar com isso aí. Qual a diferença de distribuidor e empacotador? Não, distribuidor, empacotador, distribuidor, empacotador. Você é um cara bacana para explicar, e vamos lá. Vamos ver esse negócio. Não, mas eu É um mistério, você vai fazer não sei o que, distribuidor, empacotador, não é? Não, é bastante... É bastante simples, e até vou comentar uma outra coisa que vale a pena. A lei quando foi construir a cadeia de valor, eu participei da discussão, então conto um pouquinho o bastidor. Havia uma tentativa de não fragmentar por demais as atividades. Tá? Só que isso deu trombada com a própria Constituição. Por quê? Porque a gente não está falando de serviço de telecomunicações. TV por assinatura é serviço de comunicação. E serviço de comunicação tem algumas previsões da Constituição que complicam razoavelmente, inclusive, a construção das empresas. Tá? Por quê? Porque são empresas que têm que ser nacionais, tem empresas que têm que ter um diretor que é brasileiro, e etc, etc. Bom, tem responsabilidade por conteúdo, tem uma série de implicações. Então, começou-se a discussão da cadeia do produto, da produção, da início, e foi se tentando chegar ao final. Então, se descobriu facilmente o seguinte: o que se produz são elementos individuais, são conteúdos que podem ser colocados num canal de programação, e tem canais de programação que podem ser agrupados em pacotes. Tá? Então, se decidiu o seguinte: vamos estruturar qual é a atividade que representa cada uma das coisas. Tá? Então, a programadora, especificamente, é aquela que escolhe os conteúdos dos canais de programação. Tá? Não. Na cadeia dele alguém que está por trás do empacotador. Ele não trata com a programadora, ele trata com o empacotador. Tá? Porque a escolha do conteúdo dos canais é uma coisa, a escolha dos conjuntos de canais já programados é outra, é uma segunda. Tá? A Globosat é uma empacotadora. Vamos lá. Só pra gente, na verdade, assim, a Globosat, vamos lá, só para a gente acertar aqui. Ele é uma figura da empacotadora. Na verdade, assim, na 12485, na verdade, ele é uma figura da empacotadora e a figura da programadora é a Globosat. Tá? Então, assim, só para deixar mais claro a figura de cada um. Né? Equipe, por favor, também, se precisar de algum comentário aqui também, pode ajudar aqui também os universitários aqui. Então, mas o motivo dessa separação, tá? O motivo dessa distinção era... veja bem, o distribuidor lida... Mas não vou entrar no mérito da estrutura dele, deixa eu explicar primeiro como é que funciona. Do ponto de vista legal, o distribuidor lida com um empacotador, que pode ser uma empresa do seu grupo ou não. E este empacotador lida com as programadoras. Tá? Até onde o distribuidor pode ir? Ele para na programação. Ele não pode ir além da programação. Tá? Para ir além da programação, ele não pode ser distribuidor. Aí vai alguém detentor do certo. Tá? Então, Veicular isso junto com o consumidor final. então o distribuidor, tá? Volto a dizer, o distribuidor, ele não tem nem função de empacotamento, nem função de programação.
Ele tem só uma função: distribuir os conteúdos que ele tem. O que aconteceu, que ficou confuso na legislação, é que quem cobra do usuário final é o distribuidor. Tá? O detentor da licença de SEAC da Anatel é o distribuidor. Ele não é o prestador de serviço de... Ele não é o prestador de serviço de comunicação SEAC. Ele é o distribuidor do serviço de comunicação. Tá? São dois elementos diferentes. Mas são... assim, infelizmente... Só para... Eu atendo 200 provedores do Paraná e nenhum deles consegue entender. Deixa... Todo mundo já foi na ANEL, já foi na isso, já foi naquilo. Ninguém tá, entendeu? A gente gostaria de uma forma bem prática assim. A empresa dele é a Life, podia ser a Wi-Fi. A Wi-Fi compra de quem? Claro, tá bom. Compra de quem? Ponto. É assim que funciona. A Wi-Fi é detentora da SEAC, número 1. É isso? Vamos lá. Até só para a gente separar, então, quem compra de quem paga para quem. O usuário paga para o operador. O usuário paga para o operador, provedor. Licença de SEAC da Anatel. Não, vamos lá, não. Usuário. Isso, você é um assinante do provedor ou do operador. Tá? Você tem um pacote de TV por assinatura que você tem diversos canais. Você paga lá 50, 100, 200 reais, dependendo do número de canais que você tem. Então, você está pagando para ele. A hora que você paga para ele, o que ele faz? Ele tem contratos de programação com programadoras. Globosat, Turner, Discovery, cada uma dessas programadoras tem 5, 10, 15, 20, 25 canais. O que ele faz? Ele tem um custo por assinante. Ele tem um custo por assinante por canal. Então, por mês, na verdade, cada canal tem um custo para ele e que ele tem obrigações de empacotamento. Ou seja, canal A tem que estar no pacote tal, canal B tem que estar no pacote tal. Ele tem obrigações, que a gente chama obrigações de penetração, ou seja, ele tem quantidade de assinantes. Ele tem lá, total de 100 assinantes. Ele tem que ter 100 assinantes, 50 assinantes tem que estar no pacote básico, ou seja, ele tem que ter 50% de penetração em determinados canais. Se ele não tiver, talvez ele tenha que pagar mínimos garantidos de valores que ele está colocando lá dentro. Então, ele recolhe esse valor e aí ele passa esse valor diretamente para a programadora que recebe o dinheiro final. Tá? Essa programadora, uma das principais linhas de receita dela, na verdade, então, é o dinheiro que vem do assinante, parte fica para ele fazer o quê? O que ele faz? Esse dinheiro, ele instala, ele dá manutenção, instala manutenção, serviço, todo o CAPEX na casa do assinante e tudo mais. Então, fica para ele repassa parte disso para o programador. No fundo, ele é um distribuidor do conteúdo, dele. Essa não é uma relação normal de compra e venda. Se você bater na porta do programador, assim, eu quero vender o seu conteúdo. Ele vai falar assim, pois não, responda esse questionário com 500 perguntas, se eu gostar de você e tudo mais, talvez você possa ter a oportunidade de vender o meu conteúdo. Tá. Exato. O cara vai tirar o SEAC sem essa... Então, ele tem que entender muito bem. Ele tem que ter um plano de negócio, tem que apresentar esse plano de negócio para o programador avaliar tudo isso para ver qual que é a relação comercial que o programador vai ter com esse operador. Tá? Então, simplificando e tirando um pouco, quem tem o SEAC é o operador. Tá? Então, assim, eu estou desfigurando aqui distribuidor, né? Vamos lá, na linguagem que a gente conhece. O provedor tem licença SCM, tira o SEAC. Tira o SEAC, a partir do momento que ele tira o SEAC, você é assinante dele, você é assinante do SEAC dele. A partir desse momento, você vai ter uma série de obrigações do SEAC que você vai ter que cumprir. Obrigações N, tá? Obrigações de empacotamento. Você tem que ter canais de cota, canais nacionais têm que estar carregados lá dentro. É uma série de canais, tem uma série de obrigações que você vai ter que fazer, que tem que estar dentro do empacotamento e tem que ser pensado. O que a ANEL TV faz, na verdade, é ajudar o operador, na verdade, a criar esse empacotamento e essas obrigações para que ele, na verdade, não incorra em problemas. Tá? Basicamente, esse é o trabalho. A ANEL TV não ajuda a tirar SEAC, como a gente falou hoje, essa é a parte mais fácil, mas a parte mais complicada, que é a parte do empacotamento e da definição, é o que a ANEL TV faz. Aproveitando, na verdade, fazendo um merchan, aproveitando o minutinho final, a gente vai ter um evento 28 e 29 de maio em Foz do Iguaçu, então está no Paraná. Então, a gente vai ter um evento, na verdade, explicando tudo isso em detalhe. Tá? Às vezes, de repente, em 25, nos meus 30 minutos que viraram 20, né, que eu normalmente acelero minha apresentação,
você vai ter provavelmente 2 dias para poder, vai ter 2 dias, na verdade, para poder entender, conversar com o programador, conversar com todo mundo, para poder tirar dúvidas, fornecedor, equipamento, tudo mais. São 2 dias interessantes. Exato. Legal. Então, a partir disso, você toda a parte de negócio e tudo mais, acho que fica fácil de entender. Então, Sem a licença do SEAC, você não consegue conversar com ninguém. A primeira coisa que o pessoal pergunta, você não tem licença? Não, Michel, aí você vai para a deixa só no licença. Aí o cara está dando diz quanto é que é o preço, porque as coisas começam tudo pelo preço. Você vai, entendeu? Ele não sabe nem o preço para te dar na grade para você. Fala, gente, como é que para fazer? Não, e você não sabe o preço. Eu não sei quanto tempo você não vai na ANEL, mas a gente hoje, se você chegar na ANEL, eu não sei, mas se você for hoje na ANEL, na verdade, o que você quiser saber, mesmo não sendo associado, para você poder fazer todas as suas contas, para saber se para em pé ou não, aí você vai poder fazer todas as suas contas. Te convido, inclusive, até a ANEL TV aqui pertinho. Ó. Não. Você chega na BTS, quanto é que custa? Vamos conversar no empreendimento. Aí eu não sei quanto é que custa, é um mistério, não sabe o que você quer. Você já te deu certo, não sei o que. deixa, Então você compra o retende ali, aí você faz igual a anal e mete a cara aí, compra o retende tamanho do bonde, aí faz aquele troço. Aí faz igual a ISP for 7, essa vez que está fugindo até hoje, porque aqueles telefones deles não funcionam até hoje. Então tem alguma coisa errada no mercado. não, deixa eu lhe explicar. Mas deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é um dos motivos da gente ter marcado essa apresentação. A lei que existia de TV por assinatura era extremamente simples. Tá? Era extremamente simples. A nova lei criou uma complexidade razoável, tá, para se entender as coisas. E aí eu vou entrar num detalhe que é bastante importante. Tá? Serviço, o SEAC, é definido como serviço de comunicação. Tá? O que está na lei, o pacote inteiro. Não a distribuição, o pacote inteiro. Tá? O que, por conta dessa definição, o coloca sob a égide do ICMS. Porque ele é serviço de comunicação. Tá? Por esse motivo só é que você paga ICMS. O que acontece é que a distribuição é o momento efetivo em que isso chega ao usuário final. Tá? Então, acaba incorrendo sobre a prestação da distribuição o ICMS incidindo sobre o pacote inteiro de preço que é cobrado do usuário final. Esta é a situação que o Alair encontrou. Ele paga ICMS dos pacotes dele. Tá? É um ICMS reduzido, mas é ICMS ainda. O que acontece no restante da cadeia? O restante da cadeia se protegeu e disse, eu não faço distribuição, eu, na verdade, cedo a utilização de um direito autoral e, portanto, não faço serviço de comunicação nem serviço de telecomunicações. Tá? Então, o que se vende é mais ou menos o que acontecia, para quem lembra ainda das locadoras, né? O que acontecia com as locadoras, você cede um direito de uso de um determinado conteúdo. Então, fica estranho, para quem não está preparado, porque o que ele paga, tá, não está sujeito à mesma tributação do que ele vende. Se ele não fizer as contas direito, ele toma uma surpresa desagradável. Tá? Eu acho que até tem meia-culpa para fazer, até para falar, para explicar um pouco do porquê não ter tanta informação, talvez, tão mastigada quanto tem para a internet. Né? Esse é um mercado que ficou fechado durante muitos anos, o Matarazzo sabe disso. Então, as últimas outorgas, falando de outorgas de 2002. Né? Então, voltou a ter, na verdade, licenças para você poder operar, não estou falando de DTH, mas você poder operar TV por assinatura, estamos falando aqui de 2000, começar a retomar esse assunto em 2011, 2012, então praticamente 10 anos com isso. Na ANEL, por exemplo, quando a gente começou a ter... o próprio governo, a Anatel, mandava vários ISPs para a ANEL TV, dizendo o seguinte, não, vai lá para a ANEL, que a ANEL vai resolver todos os seus problemas, na verdade, desde unha encravada até calvície. E, na verdade, na prática, a gente não tira SEAC, a ANEL TV faz um determinado trabalho, que é a negociação de conteúdo, e, na verdade, a gente tem uma série de contratos de confidencialidade com os programadores, que até então os programadores também não estavam acostumados a vender
para outras empresas que não fosse Sky, NET e tudo mais. Então, no primeiro momento, foi estranho para essas empresas também, os programadores, Globosat, Turner, Discovery, tudo, você tem uma leva de, sei lá, 1.000 provedores interessados em fazer tudo isso, muitas vezes querendo lançar o serviço para amanhã, né? E a gente já percebeu, depois de quase 3 anos, a Life foi uma das pioneiras em estar lançando esse serviço de maneira independente. Acho que teve, sei lá, não dá para contar nos dedos, talvez de 2 mãos, o que a gente tem de empresas lançadas até hoje, dada a dificuldade realmente que existe para fazer isso. Mas a própria Anel também foi se adaptando a esse tipo de coisa. Então, no início, sim, quando alguém batia na porta na Anel TV, a primeira coisa, não, você tem que se associar para você poder receber valor. Só que a maneira com qual foi feito de uma maneira que, assim, depois a pessoa descobria que custava 2, 3 milhões de reais para, de repente, fazer uma infraestrutura de primeira linha. Mas, peraí, para que eu... Se custar tudo isso, realmente, tipo, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou investir isso aqui, de repente, em rede, vou investir isso aqui em rede, e daqui, de repente, 2, 3, 4 anos, quando, de repente, eu tiver uma rede consolidada, eu estou migrando de rádio para EPOM, para GPOM, seja lá o que for, de repente, aí sim, eu posso pensar num serviço de TV baseado em IPTV. E quando a gente começou a perceber isso, na verdade, eu não estava na ANEL, mas aí eu não estava na ANEL, a gente começou a mudar a postura. Tipo, você quer informação? Tipo, não importa se você vai lançar TV ou não. Acho que o importante é saber o seguinte, o importante é você saber, assim, é para mim? É para mim? Sim ou não? É. Legal. Se é para mim, é para agora ou não é? Porque, de repente, não é para agora. De repente, isso aqui é para daqui a um determinado tempo. Eu vou começar a namorar o assunto. Então, acho que a gente, sim, ao longo do tempo, acho que a gente teve erros na maneira com qual a gente fez, mas hoje, qualquer tipo de informação que você necessite para você montar o seu plano de negócio, que a gente tem acesso, certamente a gente consegue te passar. Estou aqui, a equipe está aqui e pode até falar isso. O que existe, na verdade, o que a gente passa para você não é o preço individual do canal, eu passo o preço do pacote. Você escolhe um pacote de canais, então, que tem Discovery, que tem Turner, que tem tudo mais, você aí tem acesso a fazer isso. Isso te dá um preço fechado para não ter nenhum tipo de problema de confidencialidade da gente. Carlos Martins. Das telecomunicações. Ela é um dos provedores, sinal da telecomunicação. Ah, tá. Porque existem formas de associação diferentes dentro da ANEL, né? Existe institucional geral e existem outros que têm acesso a determinados serviços. Sabe daí? Deixa eu aproveitar a Alex que estava na fala. Alex, até então nós estávamos falando sobre desafios, né? Os desafios legais, operacionais, financeiros, para montar uma operação de infraestrutura, junto à instalação do provedor. Mas na sua apresentação anterior, você comentou um dado muito interessante que ele regra nas cidades onde tem uma empresa associada à NELTV, ela é ou a líder ou está em segundo lugar. Eu acredito que, se você quiser falar um pouco mais sobre isso dá um vários guerreiros aí da última painel, estão bastante interessados também saber o lado bom. O lado bom é nós, provedores, nós já estamos acostumados com desafios. E uma vez superar todos esses entraves legais, o que você falaria para esse grupo de empresários aqui sobre estar trabalhando agregando valor na sua vida? Ok, ótima pergunta. Quem lançou há 10 anos atrás, 12 anos, 15 anos atrás, hoje tem essa estatística de ser ou líder ou vice-líder nas suas cidades. Ou seja, independente do tamanho da cidade que ele teve, independente do tamanho da cidade que ele esteja atuando, ele conseguiu, com todas as suas limitações financeiras, com todas as suas limitações econômicas, conseguiu ter um serviço que minimamente faz frente a um grande player, normalmente um DTH. A NET está circunscrita a menos de 200 cidades no Brasil, então normalmente a grande competição que existe no local é uma competição de DTH. Então existe essa possibilidade. Por quê? Porque muitas vezes essa empresa está oferecendo internet. Ela está oferecendo a internet e a TV. Assim, esse é um dos principais motivos. Hoje a TV por si só, você não vai manter um assinante, você tem que ter a TV, ter internet, se for possível também ter uma licença STFC. Então acho que quando você empacota tudo isso, faz todo sentido.
Essas empresas novas, as empresas que têm licença SCM, que eram acesso discado com rádio. A história do Alair, acho que é a melhor. Quer dizer, ele colocou o ovo em pé, então ele conseguiu, ele colocou o ovo em pé, foi um dos poucos que conseguiram colocar o ovo em pé até agora, e para a gente é motivo de muito orgulho ele ter feito tudo isso, porque ele começou no acesso discado, ele passou pelo rádio, fibrou e colocou TV. Né? Quer dizer, e ele está com tecnologia, aliás, vou convidar em seu nome, tá? Porque eu fui lá no lançamento. Né? Assim, quem for ver, ele colocou tecnologia que existe na Europa, ele colocou o melhor. Assim, ele bate certamente o serviço que ele está oferecendo de catch-up TV, né? Quer dizer, você poder gravar toda a programação, é uma coisa que, assim, pouquíssimas, quase nenhuma operadora no Brasil tem um serviço similar ao dele, nem igual, assim, no sentido de catch-up TV. Coisas que você só encontra na Europa, é o que ele colocou lá. Então, assim, mostrar que é possível num custo. Foi caro, naturalmente, porque até fazer funcionar, naturalmente, tomou tempo, mas mostrar que é possível para um provedor realmente chegar nisso. A TV é um grande fidelizador. Você vai falar assim, você vai ganhar dinheiro igual você ganha na internet? Não vai. A resposta é não. Você não tem essa expectativa, porque você tem, além do governo como sócio, você tem os programadores como sócio, o custo de programação é elevado, mas é um grande fidelizador do usuário. Então, assim, eu acho que tem que entender, acho que aí o Alair vai complementar, tem que entender como é que você vai lançar isso. Você vai lançar TV linear, você vai lançar vídeo sobre demanda, quer dizer, que tipo de serviço que você vai estar lançando face à competição que você tem hoje. Vai lançar uma TV tradicional, com os mesmos serviços que tem hoje, ou não? Você tem que lançar alguma coisa que seja a prova de futuro. Né? Então, acho que tem que pensar muito nisso. Eu acho que aquele esqueminha que eu mostrei, você analisar o mercado, ver que conteúdo, ver que tecnologia, e até acertar a mão para poder dar resultado nisso é muito importante. Mas a internet é fundamental. Tem que ter internet, uma excelente internet. Então, muitas vezes eu recomendo para um provedor que vem na ANEEL, não está no momento. Investe em rede, fibra, volta daqui a um tempo, vai pegando informação, vai montando o seu modelo de negócio, volta aqui daqui a um tempo e para a gente conversar. Fala, Palácio. Eu acho que uns 200 que vão. Acho que uns 200. Mas com o SEAC. Não, 200, eu acho assim, acho que a primeira leva de operadores, não, 200 ótima pergunta. Eu acho que assim, 200 novos, tá? 200 novos eu vou te dizer como. Eu acho que vão ter uns 100 que vão ser operações próprias e você vai ter vários deles embaixo de atacadistas. Então, empresas que vão fornecer tecnologia, vão fornecer infraestrutura para poder fazer isso. Então, às vezes, até usando o SEAC de terceiros, distribuindo, mas em 100, em 200 operações. Eu acho que esse é um número factível por uns 2 anos, seria um número factível de se ter, 200, 2, 3 anos. Não tem hoje. Assim, tem 200, talvez tenha 200 SEACs, mas em operação, talvez daqui a 2, 3 anos, você tenha 200 SEACs operando, especialmente com atacadistas. Juntando tudo, juntando todos os novos. Não estou contando os 100 que já tem na ANEEL. Não estou contando os 100 e poucos que já tem na ANEEL. Eu acho que vão ter mais 200 novos, mais uns 200 novos que vai ter, no máximo, não mais do que isso. Eu penso assim, gente, ó, cada empresa, né, deve ver o foco, o que ela quer, o que você quer para os próximos anos da sua empresa, né, daqui a 5 anos, 10 anos. Eu acho que assim, o nosso mercado tem muito foco. Tem colegas que estão dando um foco mais para, por exemplo, trabalhar para um corporativo. Eu digo assim, a nossa experiência lá, o que a gente vê, é que para as empresas, né, para o lado corporativo, a TV não faz diferença nenhuma, mas a parte do STFC, telefonia, faz muita diferença. Tá? Para o mercado residencial, se oferecer o telefone, o cara fala, não quero, eu uso o celular, mas a TV faz um grande diferencial junto com a internet. Então, assim, quando nós começamos o nosso plano de negócios em 2009, né, já vai para 6 anos, nós fizemos a pesquisa de mercado em 2010, a gente pensou já em montar a rede, né? Nós montamos uma rede de fibra lá em 3 cidades, nós temos hoje aproximadamente uns 800 quilômetros de rede de malha de fibra,
Então, a gente construiu uma infraestrutura já pensando nesse negócio, né? Agora, a gente está vendo outras oportunidades, quer dizer, no meio do caminho foram saindo outras oportunidades. A fibra, eu acho que assim, o mercado de fibra ótica, de trabalhar com fibra, é um mercado que traz muitos novos negócios. Então, a gente ganhou uma licitação lá em Marília para interligar as câmeras da prefeitura, né, em fibra. Então, isso agrega o serviço. A gente tem feito muito negócio com empresas, interligando pontos da matriz com a filial da empresa, né, depósito, alguma coisa assim. Então, isso vai trazendo, a fibra vai trazendo novos negócios que agregam um bom valor na parte empresarial. Então, assim, depende muito. Eu acredito que, não digo em 2 anos, mas eu acredito que daqui a uns 5 anos, ao Parajo, a gente vai ter mais empresas aí. A gente também está num projeto lá de fazer, que ele falou de ser fornecedor, a gente está com um projeto, e entregou lá na ANEEL, as programadoras estão estudando, de a gente fornecer o serviço de redende, não? Então, a gente ter o redende, a gente supor assim, a gente vai alugar o nosso redende, a empresa que quiser, por exemplo, você, o Janone, tira a licença do SEAC, o cliente é seu, você vende, a gente vai mandar os canais pagos para você, e aí você não precisa se preocupar. Hoje mesmo eu estava vendo o e-mail do nosso técnico lá, que o Oswaldo falava, porque assim, a parte técnica é quase igual, ou pior, eu acho que é pior do que a da internet, porque todo dia você tem que conferir todos os canais para ver se eles estão funcionando. Hoje de manhã o canal da Fox nosso não estava funcionando, né? Aí tem que entrar com a programadora, em contato com a programadora, ver o canal, ver o equipamento, resetar lá, o pessoal do lado de lá da Fox resetar também para ver se o negócio volta. Então, assim, tem esse outro lado, né? Porque a TV não é só você comprar os equipamentos e ligar lá na tomada igual o aparelho de TV, né? E tudo funciona e acabou. E, Alair, Então, uma pergunta até para você. Na verdade, você tem levado esse modelo de negócio, eu acredito nisso. Quando eu falei de 200, eu, assim, incluindo, assim, principalmente a expansão através do teu modelo, porque eu não vejo pequenos provedores fazendo investimento pesadíssimo, né, que é necessário ser feito. Mas eu vejo o modelo de expansão através... Vocês seriam a Media Networks, né, e você, na verdade, você fornecendo essa infraestrutura para terceiros. Aí sim, e com o SEAC de terceiros facilita demais, né? Eu acredito, viu, Parajo, pessoal, que tem muitos investidores no mercado, e o nosso país é muito grande e tem muito para crescer. Então, existem oportunidades aí que podem ser... E aí, assim, tem riscos, né? Aí cada um corre o risco à medida que acha possível, mas eu acho que num prazo, porque assim, nosso país tem muito a crescer, e os números que foram mostrados hoje aqui de manhã também mostraram, né, o que a gente vem crescendo e o que tem para crescer. Então, o mercado está sedento aí, por o que eu falei para vocês, no primeiro dia, sem fazer propaganda nenhuma, só no site, a gente fez 13 vendas de TV por assinatura, né? Para nós foi uma surpresa, né? Porque achava que se tivesse uma era muito, né? E essa média foi se mantendo. Então, tem um mercado aí pronto para poder assinar, para poder consumir. A gente está num período hoje, né, de muita instabilidade econômica, política e tal, mas daqui a 2 anos, 3 anos, isso se resolve, né, que a gente não vive eternamente em depressão. Então, temos um período agora, mas daqui, eu acredito que 3, 4 anos, o mercado é diferente. Agora, a internet não tem jeito. Né? A internet... Agora, assim, como otimizar a rede? Né? Porque quando a gente começou a fazer o negócio, o plano de negócio nosso de montar uma estrutura de rede que já comportasse para atender os 3 serviços. Né? Porque se você tem uma rede lá de fibra só para passar a internet, não viabiliza, né? Você comprar o OLT, o NU, montar toda uma estrutura só para vender internet a R$ 29,90 ou R$ 39,90, e a Dilma quer que todo mundo forneça 25 mega, né, Paraja? Ela quer 25 mega, eu só não sei quem vai pagar a conta, mas com plano de internet popular a R$ 29,90 não paga a conta de jeito nenhum. Né? Então, é isso. Só provocando aqui, né? Tem a gente acho que comentar um pouquinho. O tempo está esgotado, é só comentar um pouquinho, porque existe sempre muita apreensão do pessoal. Eu particularmente tenho sempre um cuidado muito grande, porque o negócio de TV por assinatura é diferente do negócio de internet, tá?
tanto no volume de investimento quanto no tratamento que você tem que dar para o produto, para o mercado. E tem um complicadorzinho, porque você vai se meter debaixo da regulação de duas agências, a Anatel de um lado e a Ancine do outro. Tá? E, fora isso, né, a gente tem um momento também agora interessante, porque a gente vai acontecer uma transição da TV analógica para a TV digital. Tá? Essa transição vai incluir uma modificação que é muito importante. A gente não teve chance ainda de debater isso na Branet, porque acho que o processo ainda está um pouco cru, mas começa a tomar forma, que é o seguinte: por conta da migração para a TV digital, o governo pretende que sejam distribuídos set-top box principalmente para aqueles que são ligados ao Bolsa Família, para que eles possam usar TVs antigas para receber o sinal digital. Tá? E, junto com isso, o governo está imaginando que ele possa distribuir alguma coisa de internet também. Tá? Neste processo, acho que alguma discussão vai acontecer em torno do assunto, internet e TV, mas a gente começou a trabalhar um pouquinho para entender o que vai acontecer na TV digital. Vem aí uma percepção de mudança de qualidade muito forte para o usuário final. Tá? Sair da TV digital, sair da TV analógica para a TV digital, com os recursos de aparelhos que você tem hoje, vão levar o patamar da TV aberta para uma outra posição. E o que as empresas que já atuam há mais tempo na área de TV por assinatura estão apontando é para um patamar mais alto na TV por assinatura. Tá? Então, a aposta em tecnologia tem que ser muito bem feita. Né? Quando comentaram aqui que a Life fez uma escolha de uma tecnologia de ponta, ela não foi simplesmente por pensar que uma boa solução tecnológica é sempre boa. Tá? Mas é uma visão de mercado mesmo que você tem que ter à frente. Eu acho que neste mercado, particularmente, a evolução dos devices lá na ponta, de televisores, etc., vai exigir cada vez mais qualidade na estrutura de distribuição. Somando que, além do tradicional distribuição via redente, daquilo que a gente conhece hoje como TV por assinatura, vem aí os OTTs com os seus modelos de distribuição muito diferenciados, com outros conteúdos. Então, eu acho que vale a pena pensar nisso. Outro detalhe, as TVs hoje vêm com interfaces Wi-Fi. Né? Vêm para ser conectadas, você consegue usar o mesmo device para navegar na internet e para assistir TV por assinatura. Então, pensar nesse modelo de negócio um pouco mais sofisticado é importante. A gente não está falando mais do cara que usa o computador em casa ou que usa só o seu tablet ou coisa assim. A gente está falando de um usuário que tem um produto um pouquinho diferente. Tá? E no mercado de TV por assinatura, o pessoal tem uma certeza. A internet não fideliza, mas a TV por assinatura fideliza. Não, mas o OTT fideliza ou a TV por assinatura fideliza? Não sei, acho que essa briga vem aí. Ô Parajo, a gente acredita, e o nosso set-top box lá é justamente para permitir que, mesmo que as pessoas que têm uma TV que ela não é uma Smart TV, a gente vai fazer com que a TV vire uma Smart TV para o nosso set-top box. Tá? Então, a gente está para lançar aí o serviço também de ela acessar a internet, acessar o Netflix, acessar o YouTube ali da própria TV. Então, assim, o conceito de TV, a forma de assistir mudou. Com o Catch-up TV, né, que é o recurso de você estar assistindo o programa, ou de você chegar em casa agora e você voltar no programa que você quis assistir, muda totalmente. A minha esposa mudou totalmente a forma de assistir televisão agora. Não? Porque ela chega em casa, a hora que ela chega em casa, ela volta lá para assistir a série de programa de um canal que passa lá na TCM 3 horas da tarde, que ela não está em casa 3 horas da tarde para assistir. Então, ela vai lá e ela assiste o que ela quer, a hora que ela quer. E ainda ela chega no intervalo comercial, aí ela avança e pula o intervalo comercial. Né? Então, assim, a ideia que a gente tem é que esse formato de TV que a gente está acostumado a assistir mudou. E aí você está ali, de repente, você resolve mudar
para o YouTube, para ver para o YouTube, ou de repente acessar o Netflix, é de mudar. Então, da gente incorporar isso, assim como várias empresas têm feito parcerias com os fabricantes de TV, de colocar na Smart TV lá um ícone para ele já acessar, a gente quer fazer isso também, a gente está trabalhando para isso.